Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física da Universidade Federal do Tocantins. Eu vou fazer agora a questão número 3 do vestibular de 2014 para o segundo semestre. A questão número 3 ela foi anulada por dois motivos. O primeiro motivo foi que esse valor aqui de 1,125 foi um valor que causou alguma confusão, porque teve pessoas que interpretou como 1.125 e tiveram pessoas que interpretaram como 1,125, beleza? E o segundo motivo é que o gabarito, né, as alternativas, estão erradas, tá? Então vamos fazer a questão, porque afinal de contas a gente nunca deve desperdiçar uma questão bonita assim, né? Então vamos lá. A questão diz assim: em um tubo de raio catódico, um elétron é arrancado de um filamento e acelerado horizontalmente a partir do repouso, por uma diferença de potencial de 1.125 volts. Em seguida, o elétron atravessa, com velocidade constante, uma região composta de duas placas quadradas dispostas ao longo do eixo X, com 5 centímetros de comprimento para cada uma e separada por uma distância de 1 centímetro, onde também existe um campo magnético B constante apontado para dentro do papel, como mostra a figura. Sabendo que a DDP entre as placas é de 200 volts, qual será o módulo do campo magnético B para que a trajetória do elétron seja retilínea? Então, essa questão, a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem que primeiro encontrar qual foi o campo elétrico que acelerou por onde essa partícula, né, esse elétron, ele passou. Depois, eu tenho que encontrar qual é a força que fez esse elétron acelerar. E, por último, achar a velocidade que ele vai passar pelo campo. Como ele vai passar por esse campo aqui, dessas placas, sem sofrer desvios, a gente pode dizer que a força elétrica ela tem que ser igual à força magnética, entendeu? E aí a gente vai encontrar o campo magnético que o problema quer, beleza? Então, olha só, vamos começar aí na ordem seguinte. Primeiro, a gente tem que determinar o campo elétrico por onde a partícula, né, foi acelerada, né? Então, como a gente vai fazer isso? A gente diz que campo é igual a DDP divididos pela distância. Então, o que eu vou fazer? Essa distância é a distância de 5 centímetros, que é onde vai ter o campo, certo? Então, olha só, eu posso dizer que o campo vai ser a DDP, o problema disse que ela passou por uma DDP de 1.125 volts e uma região de 5 vezes 10 a menos 2 metros. Fazendo essa conta aí, vai achar 225 vezes 10 ao quadrado volt por metro. Agora que a gente encontrou o campo, né, o campo elétrico, a gente pode determinar a força que atuou nessa partícula para que ela adquirisse a aceleração. Então, ó, vamos determinar a força, certo?
que atuou, né? Que atua na partícula. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, força é igual a carga vezes o campo. Qual é a carga que eu vou usar? A bola, eu vou usar a carga do elétron. Então, a força vai ser 1,6 vezes 10 a menos 9, vezes o campo que a gente acabou de achar, que é 225 vezes 10 ao quadrado, certo? Se a gente fizer essa conta aí, a gente acha o seguinte, ó, força é igual a 360 vezes 10 a menos 7 newtons, ou, né, 36 vezes 10 a menos 6 newtons. Agora, eu vou determinar a aceleração que o elétron teve, né? Então, vamos botar assim, ó, calcular a aceleração. De que forma que eu vou calcular a aceleração? Se eu tenho a massa do corpo e eu tenho a força, eu consigo a aceleração pela segunda lei de Newton. Então, força é igual a massa vezes a aceleração. Então, vai ficar 36 vezes 10 a menos 6 é igual a 9 vezes 10 a menos 31A. Então, eu sei que a aceleração ela vai ser 36 vezes 10 a menos 6 divididos por 9 vezes 10 a menos 31. Então, eu chego à conclusão de que minha aceleração é 4 vezes 10 a 25 metros por segundo. Bom, agora que eu já tenho a aceleração e eu sei o espaço aqui, eu posso muito bem achar a velocidade que a partícula atravessou as duas placas. De que forma que eu vou fazendo isso? Vou usar Torricelli, né? Então, ó, determinar a velocidade da partícula, usando o Torricelli, ó, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS. Só que a gente considera a velocidade inicial zero, né? Então fica v ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração, que é de 4 vezes 10 a 25, vezes o espaço que ela vai percorrer. O comprimento da placa não é de 5 centímetros, então é igual a 5 vezes 10 a menos 2 metros. E aí eu chego a V é igual a raiz quadrada de 4 vezes 10 a 24, porque 5 vezes 2, 10, né? Então, 10, eu tiro um cara dali de cima, beleza? E aí, então, vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 4 é 2 e 10 elevado a 12, né? Isso tudo em metros por segundo. Aí, agora, veja bem, para a partícula não sofrer desvio, a força magnética ela tem que ser igual à força elétrica, né? Então, olha só, se a partícula, né, vamos botar assim, a partícula não sofre desvio, isso quer dizer que a força elétrica que atua na partícula é igual à força magnética, né? E aí, o que é a força elétrica? A força elétrica ela é dada pela seguinte relação: a carga vezes a DDP divididos pela distância. E isso vai ser igual à força magnética, que é campo vezes carga vezes a velocidade da partícula. E aí, o que eu faço? Eu simplifico as cargas e chego à conclusão que eu não quero o B, então eu sei que o campo vai ser
DDP divididos por distância vezes a velocidade. Sacou? Qual é a DDP que está atuando entre as placas? Se você olhar aqui, ó, o texto, a figura está falando que a DDP é de 200 volts. Então, a minha conta vai ficar assim, ó. Campo é igual a 200 divididos pela distância, que é a distância que separa as placas, que segundo o texto é de 1 centímetro. Então, essa distância eu vou botar aqui como 1 vezes 10 a menos 2, vezes a velocidade da partícula, que é de 2 vezes 10 elevado a 12, certo? Fazendo essas contas aí, eu vou achar o seguinte dado, né? Eu posso simplificar o 2 com o 200. Aqui vai dar 100, né? Então, vai ficar assim, ó. 10 ao quadrado, porque 100 é 10 ao quadrado, vezes essa base 10, quando ela sobe com o seu sinal trocado. A mesma coisa essa aqui, ela vai subir com o seu sinal trocado. Então, eu sei que o campo vai ser 1 vezes 10 a menos 8 Tesla, certo? A resposta aqui seria 8. Então, a gente não tem o gabarito, beleza? Também foi o outro motivo dessa questão ter sido anulada, beleza? Questãozinha complexa, bonita de fazer, envolvendo vários assuntos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.